Irmãos, quem de vocês aqui tem ministério aqui na igreja? Levanta a mão e fica com a mão levantada aí. Lá atrás, os irmãos lá na porta, nitidamente. Os meninos aqui têm também, né? Todos têm. Deixa eu ver, quem não tem, levanta a mão. Quem não está, todos nós temos um ministério, um chamado, mas você não está exercendo nesse momento. Levanta a sua mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas. Mas todos nós temos um chamado, todos nós temos um ministério. E eu quero falar hoje nessa carta do apóstolo Paulo, algumas coisas, mas ele começa falando sobre ministério. Ele começa defendendo o ministério dele. 2 Coríntios 2, nós vamos ler a partir do verso 14, e nós vamos ler o capítulo 3 inteiro. Então eu quero que você segura aí sua Bíblia aberta, que nós vamos lendo aos poucos. Quero tentar ler tudo isso aqui junto com os irmãos hoje. Paulo escreve essa carta aqui, numa realidade de que ele é perseguido e que ele fez muitos inimigos. Paulo, agora convertido, começa a proclamar o evangelho do reino, o evangelho de Jesus Cristo, e ele começa a ser perseguido e fazer inimigos entre os judeus, né, e os judaizantes. Judeus eram aqueles judeus mesmo, e judaizantes eram os judeus convertidos, porém ainda muito arraigados no judaísmo, querendo guardar a lei, mesmo convertidos, se esforçando para alcançar as coisas por mérito, guardando a lei, né? Então essas pessoas começam a não gostar de Paulo. Por quê? Porque parece que Paulo deu as costas mesmo. E aí Paulo vai fazendo vários inimigos, sem contar os gentios mesmo que perseguia Paulo, como em Éfeso, quando ele expulsou, acho que Atos 16, ele expulsou o demônio daquela menina. Então aqueles pagãos ali que viviam da adivinhação daquele espírito, daquela moça, também prenderam ali Paulo e bateram em Paulo. Paulo fez vários inimigos, por causa do seu ministério, né? Então vamos para o texto, e eu quero olhar aqui nesses primeiros versículos, pensando no nosso ministério. Versículo 14 de 2 Coríntios 2. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância de seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com estes, os que se perdem, cheiro de morte, para a morte. Para com aqueles, os que são salvos, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Visto que hoje parece que nós temos um culto, hoje, nessa quinta-feira, um culto dos obreiros, praticamente, certo? Quase todos os irmãos aqui são os obreiros da igreja. Então eu quero trazer um pouco essa ideia aqui para a gente pensar. Eu quero que você pegue essa palavra e pense esses primeiros versículos lidos sobre seu ministério. Então Paulo diz aqui, ele começa dizendo que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Veja bem, você já questionou seu ministério? Ou será que eu tenho que estar fazendo isso mesmo? Parece que não tenho sucesso algum no meu ministério. Parece que aquilo que eu me proponho a fazer, eu não consigo, parece que não dá certo, parece que isso não é para mim. Você já pensou em abandonar o seu ministério? Aquilo que Deus deu na sua mão para você fazer, não por mérito exclusivo seu,
mas por pura graça e misericórdia dele, ele te chamou, ele te comissionou para servir a ele. Você já se questionou acerca disso? Falou, poxa, isso não é para mim, eu vou abandonar isso aqui, eu vou largar. Eu já muitas vezes, e continuo fazendo isso até hoje, me questionando muitas vezes. Mas a palavra de Deus diz que em Cristo Ele sempre nos conduz em triunfo. O problema é que nós temos métodos humanos para medir o sucesso do ministério, muitas vezes. Veja que Paulo adquiriu muitos inimigos por causa do seu ministério. Por quê? Porque Paulo pregava o Evangelho, e o Evangelho puro e simples. Então aqueles judeus que se tornaram inimigos de Paulo, eles olharam para Paulo agora, acho que nas igrejas paulinas, as igrejas plantadas pelo apóstolo Paulo, e viram aquele culto muito simples, muito simplório, onde tinha pregação da palavra e orações, somente isso. E eu acho que compararam com o culto do Antigo Testamento, com toda aquela pompa, todos aqueles utensílios do templo, todos aqueles móveis cobertos de ouro, toda aquela vestimenta, todo aquele aparato. Falaram, não é possível. Paulo ficou doido. E aí Paulo foi adquirindo esses inimigos. Eu acredito que Paulo também, em determinado momento, ele deve ter se questionado. A Bíblia não fala aqui nesse texto isso, mas pode ser que ele se questionou também acerca do ministério dele, acerca daquilo que ele estava fazendo, acerca do que ele estava pregando, do que ele estava falando e dizendo. Porque geralmente, quando você, no seu ministério, você é fiel à palavra, é fiel à Escritura, é fiel aos ensinamentos das Escrituras, provavelmente você vai adquirir alguns desafetos na sua caminhada cristã, no exercício do seu ministério, inclusive aqueles que andam mais perto, aqueles inclusive que andam junto com você. Às vezes você toma uma determinada decisão, uma postura, e até quem serve junto no ministério com você não se alegra disso, não se agrada quando você está sendo fiel. E na verdade nós não fomos chamados para ter sucesso, esse sucesso que nós tentamos medir. Nós somos chamados para ser fiel ao Evangelho. Somos chamados para sermos fiéis às Escrituras. É para isso que nós somos chamados. Por exemplo, quem canta aqui, quando canta, espera-se de quem canta que ministre um louvor bíblico. Mas pode ser que o louvor bíblico não agrade a muitos. E aí então você vai gerar alguns desafetos. Quando se prega a palavra genuinamente, provavelmente vai gerar alguns desafetos. Até hoje eu vi uma chargezinha, que uma pessoa foi pregar em determinada igreja, no final o pastor veio, o pastor da igreja, aquele pregador era convidado, ele falou, poxa pastor, hoje a palavra de Deus, acho que o pastor pregou de uma forma muito dura, poxa, eu acho que pode espantar alguns irmãos que estão em pecados, Aí o pregador simplesmente respondeu, isso não é problema meu. Ou seja, nós temos que ser fiéis às Escrituras, temos que ser fiéis àquele que nos chamou, para proclamar esse Evangelho, e seja de que forma que for. Se você está proclamando o Evangelho com a pregação da palavra, seja fiel. Se você está proclamando o Evangelho através do cântico, seja fiel. Você está proclamando o Evangelho nos hospitais, seja fiel. A Escritura, seja fiel àquele que te chamou.
Então, insucesso ministerial não é aquilo que a gente pensa. Ou sucesso também não é por número que se mede. Então Paulo vai continuar dizendo aqui, após ele dizer que em Cristo nós sempre somos triunfantes. Você serve a Cristo. Quando você exerce o seu ministério, você exerce para o Senhor, deixa eu te dizer, você sempre será triunfante, se você faz para o Senhor. Então Paulo continua dizendo assim, por meio de nós ele manifesta em todo lugar a fragrância de seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com esse cheiro de morte para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Então Paulo está usando aqui uma figura de um general romano, que quando ganhava uma guerra, ele vinha entrando em Roma, em uma carruagem, na frente, sendo ovacionado, aplaudido, admirado, e logo atrás dele vinham os escravos, os prisioneiros daquela guerra, sendo conduzidos para determinado lugar para serem executados. E conforme aquela carreata ia passando, as pessoas iam jogando flores, e aquele perfume inundava todo o ar. Então o general, quando sentia aquilo era vida para a vida, era o perfume da vitória. E ele estava em direção a um palanque para ser homenageado. Mas o mesmo cheiro, para quem vinha amarrado como prisioneiro, aquele era cheiro de morte. Porque eles estavam cientes que eles estavam sendo conduzidos para uma execução. Por isso que Paulo fala que nós somos o bom perfume de Cristo. Nos que estão sendo salvos, cheiro de vida para a vida. Nos que estão sendo, os que estão se perdendo, nós somos cheiro de morte para a morte. O que Paulo quer dizer com isso aqui? Ele está dizendo que, por isso que ele diz que nós sempre somos triunfantes. O mesmo evangelho que eu prego aqui, que o pastor Denis, pastor Carlos, pastor Fábio, pastor Fantini, os irmãos que anunciam a palavra de Deus, o mesmo evangelho, ele serve para salvação, mas também serve para condenação. Ou seja, para os que estão sendo salvos, nós somos o bom aroma de Cristo e nós cheiramos a vida quando nós anunciamos as Escrituras. Mas para aqueles que estão se perdendo, nós temos cheiro de morte. Por isso que nós não agradamos a todos. E é por isso também que o ministério não se mede por quantidade. O sucesso do seu ministério não se mede por número, você não tem como calcular. Não é algo tangível. Então, de repente, você está trabalhando, mas, por exemplo, você está na igreja aqui, a igreja está vazia. Passa muita gente, mas ninguém se converte, as pessoas estão indo embora. Quem disse que isso significa que essa igreja é uma igreja fracassada? Não, senhor. Talvez aqueles que passam, entram e saem daqui, estão ouvindo o evangelho para a sua própria condenação, para que naquele dia se tornem indesculpáveis. Não podem dizer, eu não sabia. São culpados. Estão ouvindo o evangelho, eu costumo dizer, é como o sol. Ele endurece o barro e amolece a cera. O mesmo sol. Assim é a palavra de Deus. Ela tanto salva quanto condena. Então, não se preocupe. Fala, puxa, meu ministério parece que não vai para frente. Se você está fazendo diante de Cristo, o seu ministério sempre será um triunfo, para a glória de Deus. Mas Paulo vai dizer assim, quem, porém, é suficiente para estas coisas?
versículo 17. Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Veja, Paulo está dizendo aqui, o que acontecia? As igrejas que Paulo fundava, logo que Paulo saía, vinham os judaizantes, aqueles judeus convertidos, mas ainda arraigados no judaísmo, e vinha tentando desmanchar o trabalho de Paulo. É por isso que Paulo volta aqui. Isso aconteceu também, aconteceu com os Gálatas, aconteceu aos Coríntios aqui também. E Paulo, por isso que Paulo está falando isso aqui. Nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. E aqui, mercadejar a palavra de Deus, talvez você pense em vender o evangelho. Por exemplo, a gente conhece no meio gospel, né, muita gente que cobra fortunas para, por exemplo, pregar numa igreja. Então, talvez é isso que você pensa como mercadejar a palavra. Pode ser também. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que o evangelho está sendo adulterado. Bem, você já deve ter visto passar alguma matéria em algum jornal por aí, aonde as pessoas adulteram bebida. Você já viu isso? Você compra lá, você não, né? Mas alguém que compra lá um uísque, 18 anos, compra não, tem a garrafa apenas, e compra lá fala um uísque que não presta aí, pastor, não conhece nenhum? Como? Druris. Alguém falou Druris. Sei lá, um uísque que não presta aí. E aí você pega esse uísque e coloca nessa outra embalagem do uísque 18 anos, 12 anos, sei lá. Ou você pega aquele uísque bom e mistura ele com um uísque que não presta ou com água, você dilui para multiplicar aquilo e você entregar para quem compra. É isso que Paulo está dizendo aqui, não está falando do uísque, claro, mas ele está falando de uma adulteração. É aquele que mistura, que batiza, que dilui o evangelho para que o evangelho fique mais palatável, que as pessoas aceitem com mais facilidade. Porque na verdade o evangelho puro e simples, ele não é atrativo. Quando você entra na igreja, a primeira coisa que o evangelho faz é meter o dedo na sua cara, dizer que você é pecador e que se você não se arrepender, você vai para o inferno. É isso ou não é? Estou dizendo do evangelho, não estou dizendo daquele que é diluído. O evangelho vai enfiar o dedo na sua cara, dizer que você é pecador e que se você não se arrepender dos seus pecados, você vai para o inferno. Isso é atraente? Isso, dá para engolir isso aí? Não dá para engolir. Porque é duro, desce, mas desce entalando. Então Paulo está dizendo, olha, nós não somos como aqueles que mercadejam, que diluem o evangelho. E mais do que isso, além de não estar fazendo isso, nós falamos em Cristo e falamos na presença de Deus, sabendo que Deus está nos observando. Ou seja, quando eu prego a palavra de Deus, eu estou fazendo isso em Cristo e diante de Deus, sabendo que Deus está olhando para mim. Quando você está exercendo o seu ministério, você está fazendo em Cristo e diante de Deus, com todo temor e tremor, sabendo que Deus está te observando. Por isso que em Cristo nós somos sempre triunfantes. Falamos na presença de Deus, diante de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Então, sucesso ministerial, eu não posso dizer que uma igreja cheia, lotada de membros, que essa igreja
é um sucesso ministerial. Eu não posso dizer isso. E nem o contrário também, que uma igreja vazia é uma igreja falida. Eu não posso afirmar isso. Porque em Cristo nós sempre somos triunfantes, desde que sejamos fiéis às Escrituras. Em Cristo, Ele sempre nos conduz em triunfo no nosso ministério. E Paulo continua, o capítulo 3. Agora ele vai falar da autoridade do ministério dele. Começamos porventura outra vez a recomendarmos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros, ou de vós? Então Paulo está dizendo aqui, aqueles que vinham, os judaizantes, traziam cartas de apresentação. Olha, nós fomos recomendados para pregar aqui nessa igreja. E aí aquelas pessoas eram aceitas. Paulo está dizendo, por acaso eu estou recomendando a mim mesmo? Ou por acaso eu preciso de carta de recomendação? Olha o que ele fala no versículo 2. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Paulo está dizendo aqui, da autoridade do ministério dele, sabe qual é essa carta? São os próprios crentes daquela igreja. Vocês são a minha carta de apresentação. Vocês são a minha carta de recomendação. Ou seja, a autoridade no ministério se reflete em vidas transformadas. Quando você olha para o seu ministério, seja lá qual for ele, seja lá da forma que você exerça ele, quando você olha para aqueles que estão perto de você, você consegue enxergar transformação nessas vidas. Isso é autoridade ministerial. Ou seja, nós não necessitamos, é isso que Paulo está dizendo aqui, eu não necessito trazer uma carta diante de vocês, uma carta de recomendação. Vocês é que são a minha carta, porque quando eu vim aqui, eu plantei essa igreja aqui, vocês estão aqui, essa igreja existe porque eu plantei essa igreja. E agora vocês alcançaram a salvação porque eu preguei o evangelho para vocês. É isso que Paulo está dizendo. Ou seja, vocês são a minha carta de recomendação. Ou seja, a autoridade do ministério de Paulo aqui, veja que Paulo precisava constantemente se defender. Ele fazia aqui uma defesa do ministério apostólico dele. É isso que ele está fazendo aqui. Depois de sofrer acusações e tal, ele falou, poxa, eu preciso me defender. E essa carta aqui, ele começa a escrever com muita lágrima, com muita tristeza. Então ele escreve, aqui o capítulo 2, ele está se justificando. Aqueles que nos cercam, ministerialmente falando, aquelas pessoas que nós trabalhamos juntos, aquelas pessoas que nós servimos juntos, essas pessoas que andam conosco, nós precisamos olhar e ver transformação de vida nessas pessoas. Aí está a autoridade do seu ministério. Você que é líder de algum ministério, os liderados têm suas vidas transformadas? Porque andam com você? Isso é autoridade ministerial. Puxa, essas pessoas eram assim, de repente, agora, caramba, como evoluíram, como cresceram em graça, em conhecimento da palavra, em estudar a palavra, como cresceram, glória a Deus por isso. E Paulo continua então dizendo que esse ministério nós temos pela graça, nós temos o privilégio de viver nessa nova aliança. Versículo 4, ele fala assim, e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Versículo 5, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência, ela vem de Deus. Volta lá, no versículo 16, a parte final
Versículo 16 do capítulo 2, que nós lemos primeiro. Qual é a pergunta que Paulo faz aqui? Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Você podia olhar para Paulo e dizer, não, Paulo nele mesmo era super suficiente. Ele fala, não, essa suficiência, ele faz essa pergunta, quem, porém, é suficiente para ser cheiro de vida para a vida e cheiro de morte para a morte? Quem, pois, é suficiente para essas coisas? Aí no versículo 5 do capítulo 3, ele fala, não que alguma coisa nós pensássemos ou partisse de nós mesmos, mas a nossa suficiência, ela vem de Deus. A suficiência do seu ministério, do meu ministério, ela vem de Deus. Porque nós não somos bons, nós não prestamos. Tem dia que nós não queremos vir para a igreja, tem dia que a gente não quer visitar, é ou não é? Tem dia que a gente não quer ministrar. E pastor passa por isso também, pô. Você que é líder de ministério passa por isso também. Mas as pessoas olham muitas vezes para o pastor ou para o líder e não enxerga uma pessoa às vezes frágil ou fragilizada que também enfrenta problemas. Talvez os seus liderados no ministério que você lidera ou participa não olham para você como alguém que pode passar por uma situação difícil. Veja bem, outro dia, eu acabei de pregar aqui um domingo, e eu falei, eu também preciso da graça de Deus e de receber uma oração. E convidei os irmãos a vir aqui para receber uma oração. Eu falei, eu sou o primeiro a estar aqui, eu desci e fiquei aqui. Sabe quem veio, ungiu minha cabeça com óleo e orou por mim? Sabe? Ninguém. Eu saí sem receber a oração. Por quê? Porque as pessoas olham, não, é o líder, então, não, eu também preciso, o pastor Carlos precisa, todos nós precisamos. O que nós fazemos, a nossa suficiência, ela vem de Deus. Então, um dia, agora, pelo menos vocês que estão aqui hoje, um dia, se eu venho aqui orar por mim, a gente também precisa. A nossa suficiência não vem de nós, é pura graça, pura misericórdia, ela vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Você já ouviu falar isso? Já ouviu esse versículo? Já ouviu esse texto? A letra mata, mas o Espírito vivifica? Quem já ouviu? Levanta a mão. Em que contexto você ouviu isso? O pior? Esse é um dos textos mais mal entendidos da palavra. Um dos mais mal entendidos. Ah, vou entrar no curso de teologia com o pastor Denis, com o pastor Fantini aí. Rapaz, não entra não, que a letra mata, hein? Você tem que ser fervoroso. Você tem que ser fogo puro. Não estuda não, porque veja bem, teologia vai te esfriar, vai te deixar descrente, você vai até desviar, é capaz. É texto fora do contexto que diz isso. Paulo está dizendo, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra. O que Paulo está dizendo aqui? Ministros de uma nova aliança, não da letra, não da lei, da antiga aliança, mas de uma nova aliança. Aliança do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Paulo está dizendo aqui que nós, eu, você, ele, na ocasião, quando escreveu essa carta, ministros de uma nova aliança. A nova aliança que é Cristo. E quando ele fala que a letra mata, porque a letra mata mesmo, a lei matava. Outro dia eu falei um pouco aqui, numa mensagem sobre a lei. Para que serve a lei? Para que avultasse o pecado. E o salário do pecado é a morte. A lei era para mostrar as nossas deficiências. Nós não somos ministros dessa antiga aliança. Não somos ministros da lei.
A lei que mata, que a letra que mata, que Paulo está falando, é a antiga aliança de Deus com o povo dele. Nós somos ministros de uma nova aliança, aliança do Espírito agora. E aí versículo 7, Paulo fala assim: e se o ministério da morte, ou seja, a lei, gravado, veja que se você ler tudo, você vai entender o que Paulo está dizendo nesse versículo. E se o ministério da morte, gravado em letras, com letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória de seu rosto, ainda que desvanecesse, como não será de maior glória o ministério do Espírito, ou seja, o ministério da graça? Porque se o ministério da condenação, não esqueça, a letra, a lei, foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça, a graça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito, já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória, porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Paulo fala uma porção de coisa aqui, chega até a confundir a cabeça, né? Mas o que Paulo está dizendo é o seguinte: se a antiga aliança, a aliança da morte, a aliança da lei, a lei que mata, a letra que mata, teve a sua glória, ainda que temporária. Lembra quando Moisés subiu no monte, desceu com as tábuas, 10 mandamentos, que ele desceu com o rosto cheio de brilho, cheio de glória? É isso que Paulo está dizendo aqui. Ainda que se desvanecia, se aquela antiga aliança, que era passageira, a aliança da morte, da condenação, da lei, da letra, ela teve a sua glória, muito maior será então a glória da nova aliança. Por quê? Porque essa não passa, essa é permanente. Porque essa aliança agora ela é eterna, é uma aliança que foi cumprida integralmente, com Cristo representando a parte humana. Porque antes de Cristo todos os pactos, todas as alianças eram quebradas, porque o homem não conseguia cumprir a parte dele no combinado. O homem sempre rompia, quebrava a aliança. Então vem Cristo como representante da raça humana, uma nova aliança, e essa aliança é cumprida bilateralmente. Então essa aliança não passa mais, essa agora é eterna, é permanente. Então se a antiga aliança, que era a aliança da morte, teve a sua glória, muito mais glória vai ter a aliança para a vida. E aí Paulo continua, versículo 12: tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação que se desvanecia. Veja bem, quem queria ser como Moisés aqui? Ninguém. Poxa, eu queria. Veja, Paulo está falando, nós não somos como Moisés. Veja que Paulo notou algo aqui, que no Antigo Testamento não fala, só tem no Novo. Por que Moisés cobriu o rosto? Para que o povo não visse o brilho do seu rosto, certo? Errado. Paulo identificou isso. Moisés cobria o rosto para que as pessoas não vissem que a glória que estava no rosto dele estava terminando, que aquela glória era uma glória passageira. A palavra diz que ele cobria o rosto. E versículo 13: não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação que se desvanecia. Ou seja, a gente sempre pensou que ele cobriu o rosto para que as pessoas não vissem a glória de Deus estampada no rosto dele. Fala, puxa, brilhava tanto que as pessoas não podiam nem olhar, por isso Moisés cobriu o rosto. Não. Moisés cobriu o rosto para que as pessoas não vissem que aquela glória, que era uma glória passageira, estava definhando. Então Paulo diz, nós não somos como Moisés, mas os sentidos dele, versículo 14, se embotaram, ou seja, ficaram cegos,
Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, ou seja, da lei, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo esse véu é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Ou seja, Paulo está dizendo aqui sobre os judeus e sobre ele mesmo. Sobre os judeus que leem, mas é como se tivesse ainda um véu no seu rosto. Eles não entendem. Esse véu permanece no rosto dele. Então eles leem, eles têm as escrituras, e até o dia de hoje é assim. Porém, eles não entendem, não compreendem que a escritura está falando de quem? De Cristo, que é a nova aliança. Então eles não entendem isso, por quê? Porque está posto um véu no rosto. Quando, porém, versículo 16, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Olha que interessante isso aqui. Quando é que a gente se converte? Quando a gente entende? É isso? Não. A gente se converte quando a gente crê. E a partir de que eu creio, eu passo a entender. Eu jamais vou entender sem crer. É isso que Paulo está dizendo. Quando algum deles se converte, ou seja, primeiro ele creu. Depois de que ele creu, o véu foi retirado do seu rosto. Então a gente primeiro precisa crer, para depois entender. Ora, o Senhor é o Espírito. Antes disso, Paulo, como ele se integra aqui também, quando é que o véu foi retirado de Paulo? Porque Paulo conhecia as Escrituras. Tudo certinho Paulo conhecia. E era praticante, não só conhecia, mas praticava. Paulo era judeu, também era romano, estudioso, doutor das Escrituras, mas não entendia. Estava perseguindo, matando, assassinando cristãos, invadindo, queimando igrejas. Era isso que Paulo fazia. Por quê? Porque o véu estava no seu rosto. E aí, de repente, ele tem um encontro com quem? Com Jesus, lá na estrada de Damasco. E ele ouve aquela voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Sou Jesus Cristo Nazareno, aquele que você persegue. Então Paulo encontra ali, fica cego, e até num sentido, numa figuração, quando Paulo vai até a rua direita, e lá ele recebe uma oração, a palavra diz que como escamas caíram dos seus olhos. Ou seja, o véu foi retirado. Eu acho que Paulo, a partir daí, olhava para o Antigo Testamento, Salmo 16, Isaías 53, e ele falava: estava tudo aqui, como é que eu não vi antes? Ou seja, só o Senhor pode tirar o véu dos rostos, dos olhos, da cabeça. Se o Senhor não tirar o véu do rosto das minhas filhas, eu não posso fazer elas enxergar. Se o Senhor não tirar o véu do rosto dos seus filhos, eles não podem se converter, não podem enxergar. Esse véu só é retirado pelo próprio Deus. É o Senhor que precisa tirar esse véu. Ora, o Senhor é o Espírito, versículo 17. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Esse é outro versículo terrível. Você já ouviu esse versículo também? Não, vamos todo mundo à vontade, porque o Espírito do Senhor está aqui. Aonde o Espírito do Senhor está, há liberdade. Pode fazer o que você quiser, deita, pula, roda, vira cambalhota, faz o que você quiser. É assim ou não? Não. Não é essa liberdade que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que agora nós estamos livres da morte da lei que condenava.
Ora, está falando, o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, aí é liberdade. Ou seja, agora ele está falando da nova aliança no Espírito. Agora nós somos livres. Nós somos livres para quê? Para olhar para as Escrituras, enxergar e entender. Porque tem gente que lê e não entende. Tem gente que lê e não enxerga. Por que muitos judeus até hoje esperam o Messias? Porque eles ainda permanecem, como diz a Escritura, até o dia de hoje, quando eles leem Moisés, o véu permanece nos seus rostos até o dia de hoje. Então, liberdade aqui que nós alcançamos é para que nós possamos ler e entender. Essa é a liberdade que Paulo está dizendo aqui. Não é liberdade para fazer o que quiser no culto, mas é liberdade no Espírito. O véu foi tirado da nossa face, e assim nós podemos enxergar. E todos nós, versículo 18, para terminar, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Nós agora, veja que Moisés estava com o rosto coberto. Os judeus estão com o rosto coberto. Muitas pessoas estão com o rosto coberto, não conseguem enxergar. Mas Paulo fala, todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por um espelho, ou seja, não estamos contemplando diretamente a glória do Senhor, mas nós contemplamos como? Com a mediação das Escrituras. Como é que você vê a glória de Deus? Como é que você vê o manifestar da glória de Deus? Nas Escrituras. Estamos contemplando como que por espelho, ou seja, é por tabela, nós não enxergamos direto. Que tem aquela música, né? Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, tal, né? Não tem essa música? A gente não vê nada. Sabe onde a gente vê a glória do Senhor hoje aqui? Na palavra. Contemplando como que por espelho, agora com o rosto desvendado, nós podemos olhar e entender o que a Escritura diz. E nós somos transformados de glória em glória. Veja como que era a glória de Moisés, ele cobriu o rosto, por quê? O que Paulo diz? Porque a glória estava diminuindo. Nós agora com o rosto desvendado, contemplando como que por espelho a glória do Senhor, somos transformados como? De glória em glória em glória, cada vez mais glória, na nova aliança, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então Paulo está defendendo aqui nessa carta o seu ministério. Então ele começa dizendo que o ministério a gente não mede por número. Resultado ministerial não se mede de forma com ferramentas humanas. Se mede com ferramentas espirituais. Sucesso do seu ministério que você faz, do que você exerce, para aquilo que Deus chamou. Outra coisa, autoridade ministerial é vir aqui, gritar e falar, se impor. Isso não é autoridade, isso é autoritarismo. Autoridade ministerial se mede pelas vidas transformadas ao seu redor. Aquelas pessoas que estão servindo contigo. E esse ministério que eu e você exercemos, quase todos nós aqui temos um ministério. Todos nós, porque quem não está exercendo tem também um ministério. Esse ministério nós exercemos pela graça, é um privilégio de estarmos exercendo esse ministério na nova aliança, para a glória de Deus. Você não desanime. Paulo fez muitos inimigos, mas ele não desanimou. Ele prosseguiu, foi até o fim, sabendo que o ministério dele era sempre triunfante, porque ele o exercia diante de Cristo. E era Cristo quem estava conduzindo o ministério de Paulo. Que seja assim
na minha vida e na sua vida, para a glória de Deus Pai. Amém? Feche os olhos, vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos na Tua presença, ó Deus. Obrigado pela Tua palavra, Pai. Obrigado por este culto. Nós viemos aqui para oferecer um culto de louvor, de gratidão a Ti. E nós queremos ser gratos pela Tua palavra, porque quando a Escritura é exposta, o Senhor está falando conosco. Ó Deus, se tem irmãos aqui nesta noite que estão desanimados, talvez abatidos no seu ministério, ou aqueles que estão parados no ministério, que o Senhor possa renovar as forças nesta noite. Que o Senhor possa convencer a cada um, ó Pai, que o nosso ministério nós exercemos sendo conduzidos por Cristo, e exercemos em Cristo diante do Senhor, Pai. Que o Senhor nos fortaleça, nós possamos alcançar graça diante de Ti, ó Deus. Nos ajuda, Pai, nesta noite a perseverarmos, a cumprir o papel a qual o Senhor nos designou. Que nós possamos não sermos fiéis aos homens, mas sermos fiéis às Escrituras. Que o nosso ministério seja exercido na Tua presença. E que o Senhor nos conduza sempre triunfantes, ó Pai, para a glória do Teu nome. Muito obrigado, Deus, em nome de Cristo. Amém. Amém, querido. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, que essa palavra possa achar um lugar no seu coração aí, no meu coração, para que nós possamos andar satisfeitos em Cristo, dignos da vocação a qual nós fomos chamados, sabendo que nele nós sempre somos triunfantes. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Querido, vamos encerrar. Amanhã nós temos EBB. Não falte, venha. Nós temos notado que o número, a assistência da EBB tem diminuído muito. Como diz minha mãe, diminuído bastante. Então venha, a culpa é sua. Quando está vazio aqui, não é, pastor Carlos? A culpa é sua. Venha para a EBB aprender mais da palavra. Crescer na graça, você tem crescido já. Crescer no conhecimento também. Amém? Sábado tem alguma coisa? Sábado tem? Não? Domingo, então, o culto às 18 horas. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez, encerrando. Senhor, muito obrigado, ó Deus, por este culto, por tudo, ó Deus, pela Tua presença no nosso meio. Ó Deus, nos leve de volta aos nossos lares, ó Deus, em paz e em segurança. Possamos chegar em casa, ó Deus, e que essa palavra, ó Deus, possa queimar no nosso coração, arder a nossa alma, para que nós possamos andar satisfeitos no Senhor, ó Pai. Muito obrigado. Senhor, nos conduz, ó Pai, sempre triunfantes na Sua presença. E que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação e comunhão do Espírito Santo seja cada dia conosco. Amém.